Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Aqui quem fala é Pinheiro, no canal do Que Investe. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje é dia 14 de agosto de 2020, último dia da semana aí, segunda semana de agosto, do mês de agosto. Fazer aqui um resumo aqui sobre os principais destaques do pregão de hoje e falar também sobre os principais destaques da semana, né? Das altas que tivemos aí durante a semana, mês até então e em relação tanto para a ponta de alta como na ponta de queda. Destaque aí para a Marfrig nessa semana com alta de 10,10% de alta. Em seguida vem a Azul com 7,04% de alta. VUC3 também teve uma alta, se destacando também na semana com 6,20% de alta. E aqui finalizando aqui o top 5, tem os em Minas com 5,75% de alta e CSNA com 5,64% de alta. Então são os destaques aí de alta que tivemos aí no mês de nessa semana em agosto. Já na ponta de queda temos destaques também aí para Elet 3, que na semana aí uma queda de 9,51%, em seguida vem Ecor 3 com 8,05%, Bpan com 7,08%, Gafisa com 7,69% e BID fechando aí o top 5 das maiores quedas em relação às blue chips. Aqui na semana BID 4 com 7,69% de queda. Então, esses são os destaques tanto de alta como de queda no período semanal, na segunda semana de agosto. Vamos falar um pouco sobre Ibov. Aqui pelo gráfico semanal a gente pode ver que, assim como as últimas 4 semanas, vem fechando aqui mais uma vez um candle que chamam um candle de definição, mas ele ficou bem mais robusto em relação às outras 3 semanas, mas mesmo assim ele ainda traz um viés de tendência, de uma possível tendência, uma correção, uma reversão dessa tendência aqui que a gente consegue ver no gráfico semanal. Então existem duas possibilidades aqui que podem acontecer no Ibov pelo gráfico semanal. A gente pode ver uma correção no preço ou uma correção no tempo. Então existem essas duas possibilidades. Então ela está corrigindo aqui no caso no tempo. Já faz 4 semanas que ela está dentro aqui de uma faixa que a gente pode enxergar e posso até traçar aqui esse movimentozinho. Então a gente pode ver que o Ibovespa tem respeitado aqui essa faixa que está entre 106 mil pontos e 99 mil pontos. Então seria aí essa faixa aí. Então seria uma correção no tempo, né, do Ibovespa pelo gráfico semanal. Então o que pode acontecer próxima semana? Se próxima semana vier aqui um candle, né, que feche acima dessa faixa aqui dos 106 mil pontos, show de bola. Vai gerar uma nova, vai dar continuação aí dessa tendência que a gente consegue ver pelo gráfico semanal. Então a gente consegue ver este movimento no gráfico semanal, então pode gerar essa característica de subida novamente, dar continuação dessa tendência aqui que a gente consegue ver nas últimas semanas. E se acaso ele vier fechar um candle aqui, deixa eu melhorar aqui um pouco mais, se ele vier fechar um candlezinho aqui vermelho, fechando abaixo de 99 mil pontos, então aí vai caracterizar uma correção mais acentuada possivelmente. Deixando aqui temos aqui essa faixa de pontos aqui, né, no qual vai servir como um suporte. Caso venha perder essa região aqui, vai ter outro suporte intermediário por aqui, e em seguida mais ou menos aqui que seria isso em termos de ponto. A gente vai ter lá em 97 mil pontos, 97.800 pontos seria uma próxima faixa de suporte. Em seguida, ali nos 90 mil pontos seria também outra faixa de suporte.
e depois só lá por volta dos 83 mil pontos, que seria também novamente, serviria novamente como uma região de suporte. Se eu levar em consideração aqui a questão de FIBO, digamos que eu pegue o FIBO, a retração de FIBO, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, então, digamos que eu pegue lá então, se eu levar em consideração aqui essa correção aqui, digamos que isso aqui seja a minha primeira perna, né? Não vou levar em consideração esse movimento que houve aqui, certo? Estou levando em consideração aqui como se aqui fosse a minha perna primária desse movimento aqui, que o Ibovespa vem fazendo desde março. Então, se eu levar em consideração que isso aqui seria a primeira perna, então ainda está dentro desse processo de correção. Então, quais seriam as próximas faixas? Isso levando em consideração a retração de FIBO, né? 38% fica aqui em 89 mil pontos, né? E os 50% fica aqui por volta dos 54 mil pontos, que é justamente essa faixazinha que eu falei aqui, ó, que eu tenho comentado que seria também uma faixa importante em relação a suporte no Ibovespa no gráfico semanal. Já no gráfico diário, terminou aí o dia com uma leve alta aí de 0,89% de alta, mas ainda dentro desse movimento aqui, então nada a ser assim, tá meio que indefinido, não tem uma definição para onde tá indo, se vai para baixo, se vai para cima, ainda tá meio que dentro desse range aqui. Eu posso considerar isso aqui como um range, né? Essa coluna aqui com qual eu coloquei, posso considerar como um range que foi feito justamente ali na região do gráfico semanal. Destaques aqui para a Marfrig, assim como foi destaque também na semana, né, com a alta de 10,10% de alta, hoje também teve uma alta aí de deixa eu só ajustar aqui. Desculpa, pessoal, não é Marfrig, é HGTX3, né, um destaque aí de alta em HGTX3. Só ajustar aqui, um alta de 10,27% no pregão de hoje, bastante interessante. Eu tinha comentado sobre esse papel nessa semana também, acho que se eu não me engano foi neste candle aqui, esse candle bem expressivo, acho que eu tinha comentado algo parecido com ele. Aí nos outros pregões, no caso, ele fez aqui essa correção, então ele fez essa perna, posso considerar um fundo maior do que o anterior, e aí gerou um pivô de alta aqui em cima dessa faixa de resistência. Fica mais objetivo aqui para vocês poderem visualizar. Então, vem nesse movimento, gerou um fundo maior do que o anterior e um topo maior do que o anterior, e aí gerou aqui um pivô de alta em cima desse fundo anterior. Então aí dando uma característica de uma nova tendência de alta, ou uma continuação de uma tendência que vinha pelo gráfico diário. Então no caso aqui vinha em uma tendência de baixa, fez a correção, não conseguiu se recuperar, diferentemente de muitos papéis, tentou fazer esse engajamento aqui pelo gráfico diário, rompendo aqui até mesmo essa faixa de preço aqui, esse topo aqui que vem atuando como uma resistência bastante interessante. E aí depois os últimos pregões, na verdade desde junho, vem nessa lateralização aqui, então gerando aqui uma possível continuação do que ele tentou fazer aqui a princípio, lá por volta do mês de maio. Então possivelmente aí, se vier próxima semana, ele vier superar
como eu falo, ele viesse superar aqui, novamente, gerando aqui, deixa eu colocar um gráfico bem mais expressivo. Próxima semana ele vier, segunda-feira, por exemplo, ele vier fazer um candle aqui, né, com um volume financeiro também expressivo pelo gráfico diário, um volume financeiro acima da minha média 20. Então aí vai caracterizar o que? Vai deixar um pivô armado em cima dessa zona de resistência que ela vem se persistindo desde maio. Então essa faixa aqui dos R$16,50, R$16,40 é uma zona de resistência que vem desde maio. Então, se acaso ele vier fazer um candle segunda-feira, fechando acima dessa faixa aqui de resistência, essa faixa de preço, então vai deixar aqui um pivô armado que pode ser concretizado, a confirmação dessa minha tendência aqui pode ser concretizada no pregão de terça-feira, se for o caso, teoricamente, vier superar a máxima do que possivelmente venha a ser o candle de segunda-feira. Então, seriam os cenários prováveis que poderiam vir a acontecer teoricamente em HGTX3, mas só teoria, certo? Na prática a gente não sabe se pode vir a acontecer, mas se vier a acontecer, então aqui a HGTX3 acima dos R$16,45, R$16,50 seria aí oportunidade de eu estar fazendo algum trade, estar buscando alguma oportunidade de posição em HGTX3. Se eu olhar a relação das médias, eu tenho justamente o que? As minhas médias, tanto 9 como a minha média 20, ela está entre a faixa dos preços. Então ela está literalmente na lateralização dos preços. Então ela está então isso reforça mais ainda essa indefinição da tendência em HGTX3. Então, se acaso ele vier justamente fazer essa confirmação aqui na próxima semana, ele vai fazer o quê? Fazer com que a média 9 vire para cima e posteriormente minha média 20 também vire para cima, dando a confirmação dessa tendência aí de alta em HGTX3. Seria só uma previsão, não vou dizer nem previsão, seria algo teórico que poderia vir a acontecer, né? Se viesse a acontecer, na verdade, né? Mas a teoria é um pouco diferente, a prática é bem diferente da teoria. Destaque também para EZTEC 3 com alta de 6,35%, deixando aqui um baita de um engolfo. Eu posso considerar aqui esse movimento como engolfo. Deixa eu só ajustar aqui melhor aqui a tela. Pronto, show de bola. Eu posso considerar aqui um movimento de engolfo, né? No qual engolfou aqui esse papel aqui. Desculpa, esse papel. Engolfou esse candle anterior do pregão de ontem. Só que, se a gente for olhar em relação... Esse engolfo aqui, esse padrão de candle, ele traz o que? Ele traz uma reversão de tendência. Então, se atualmente, né, a minha tendência ela está se caracterizando como uma tendência indefinida, uma tendência de curto prazo de baixa, então esse padrão aqui que foi formado hoje, ele caracteriza uma reversão dessa tendência. Então, que seria mais ou menos isso? Seria a reversão dessa tendência para dar um início na tendência de alta ou indefinida. Então, existem esses dois cenários. Só que se eu levar em consideração isso aqui como a minha primeira perna, uma perna primária, certo? Dentro desse movimento. Digamos que esse movimento aqui eu tenho minha perna primária, então ainda estou dentro dessa correção dessa perna primária. Então, o que eu poderia considerar aqui em EZTEC? Eu posso considerar este movimento como uma possível bandeira. Eu tenho aqui um canalzinho de baixa e aí eu tenho aqui o meu mastro. Eu posso considerar esse movimento como se fosse uma bandeira, se eu levar em consideração que isso aqui é a minha primeira perna. Se eu levar em consideração que isso aqui é a minha primeira perna e eu estou dentro desse processo da segunda perna, perna de impulsão, perna de correção, eu estou esperando o movimento da minha terceira perna. Se eu trouxer aqui a retração de Fibo,
desde o topo, do topo mais alto deste movimento em relação a esta perna aqui. Então estou dentro do processo de correção aqui que está em 30 na correção de 38% de Fibo. Então você vê que respeitou aqui a correção de Fibo de 38%. Foi lá e gerou um padrão gráfico, um padrão de Kendo chamado de engolfo. Eu posso considerar esse padrão aqui como engolfo. Então, gerando essa característica aí de reversão da tendência. Então, buscando o que? A continuação desse primeiro movimento aqui. Então, eu poderia enxergar assim também EZTEC, né? Não só enxergando um gráfico ali de curtíssimo prazo, mas sim um gráfico de um prazo maior. Então, se eu levar em consideração que um movimento no tempo é um movimento maior no tempo, então eu tenho a minha perna de impulsão e minha perna de correção, e eu estou buscando aqui a minha terceira perna de impulsão. Então, que se eu levar em consideração, se aqui é meu master, aqui é minha bandeira, então se acaso próxima semana, digamos que próxima semana ele venha gerar um candle aqui fechando acima dessa linha superior do meu canalzinho de baixo, que é a minha bandeira, fechando acima, então vai me confirmar o que? Vai me confirmar que isso aqui foi justamente um movimento de reversão da tendência para dar continuação dessa ampliação, quem sabe dessa minha perna aqui de impulsão, que seria a minha primeira perna. Então ficar monitorando o ZTEC próxima semana para ver se possivelmente venha acontecer isso. Destaque também para TCSA3 com alta de 6,2%, deixando aqui um candle bastante bonito, mas infelizmente um volume financeiro horrível. É um volume financeiro que a gente for ver aqui, volume financeiro não é interessante para tipo, é um volume que não traz a confirmação desse candle. Tem um candle aqui, um candle expressivo, superando aqui as máximas de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 pregões, mas ele não foi expresso no volume financeiro. Então, não é interessante esse tipo de candle, esse tipo de movimento, entendeu? Então, e já em TCSA, a gente pode enxergar aqui, se a gente for levar em consideração um movimento de curtíssimo prazo, a gente pode ver que vem fazendo aqui topos e fundos descendentes. Deixou aqui esse fundozinho maior do que esse anterior, então vem buscar o que? Talvez essa próxima faixa aqui de resistência que está caracterizada por esse topo aqui anterior. Vamos ver o que ele possa fazer próxima semana, mas a princípio nada a ser feito por ele. Mas se eu fizer a mesma lógica ali que em EZTEC, eu posso considerar esse movimento aqui, um canalzinho de baixo que representa a minha bandeira, e aqui eu tenho o meu mastro, que seria esse movimento aqui. Se eu levar em consideração uma tendência maior na linha do tempo, então se eu fizer a retração de Fibo, eu tenho tenho minha correção aqui também, assim como a EZTEC, minha correção em 38%. Então eu posso considerar o que? A minha perna de impulsão, e aqui está sendo minha perna de correção. E eu estou buscando aqui a minha próxima perna de impulsão, que é justamente aqui vindo superar essa minha linha, a minha linha superior desse meu canalzinho aqui de baixo, que representa a bandeira do meu mastro. Então está bem parecido com EZTEC também aqui. TCSA3 está bem parecido. Ficar em monitoramento para a próxima semana. Na ponta negativa, BTOL com uma queda de 6,89%. Uma queda, eu vejo como uma queda um pouco negativa, no sentido de que ele fechou abaixo aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Ele fechou abaixo aqui dos últimos pregões aqui. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele fechou abaixo das mínimas dos últimos 20 pregões. Então aí foi um baita de um candle hoje, fechando abaixo das mínimas desses últimos pregões, se a gente levar em consideração pelo gráfico semanal. Então, justamente o que? Semana passada me deixou um candle de indefinição. A gente chama aqui, a gente pode levar em consideração um doji ou uma estrela cadente. Enfim, a questão do nome literário do candle, ele não é tão importante, mas sim a representatividade deste candle. Então ele traz o que? Ele traz uma representação que, se ele perder a mínima dele, então gera uma característica de reversão de tendência, que seria que, para a verdade, que em BTOL você estaria mais para uma correção no preço, tendo em vista que eu tenho essa perna aqui de impulsão e até então não tenho uma perna de correção mais acentuada desse primeiro movimento. Se eu for olhar aqui a questão das médias, eu posso ver que eu tenho minha média 9, bem próximo, fechou a máxima, ele veio próximo da média 9 e tem minha média 20. Então eu posso considerar que ele venha fazer uma correção mais acentuada, ele venha chegar um pouco mais próximo aqui da minha média 20, uma correção mais saudável pelo gráfico semanal. Então o candle dessa semana, ela confirmou aí o que ela perdeu a mínima do candle da semana passada, que é um candle de definição, um candle que representa, que a sua representabilidade se perder sua mínima, de reversão da tendência. No caso aqui de BTOL, seria uma possível correção dessa minha perna aqui de impulsão. Então eu queria que ele viesse fazer aqui uma correção. Se ele vier fazer uma correção aqui até próximo da média 20, que está aqui por volta dos R$93, seria uma correção saudável pelo gráfico semanal. Então não se assuste se acaso venha acontecer isso em BTOL nas próximas semanas. Então a gente consegue ver que pelo gráfico diário, o que foi que aconteceu? Eu tenho um setup armado 9.1 de venda para a próxima semana. Segunda-feira, se acaso ele vier perder a mínima do pregão de hoje, ele vai ativar o meu setup 9.1 de venda de LED Williams. Então aqui eu tenho a minha média 9 virada para baixo. Ela foi gerada para baixo, se moveu para baixo com a força do candle de pregão de hoje. Também tem um baita volume financeiro acima da média de 20 períodos. Então, se acaso ele venha perder a mínima, segunda-feira, se ele venha perder a mínima de hoje, então ele vai ativar o setup 9.1 de venda. Que aí as próximas faixas de suporte para ele, eu tenho aqui em R$110.000. Aqui também eu posso considerar também como uma faixa de suporte de 107.000. E se caso venha perder essas duas faixas de suporte, eu vou ter um suporte só lá por volta, um suporte bem mais consistente, no qual a gente consegue ver um toque maior de preço. Na memória de preço tem um toque maior, aqui por volta dos R$93, que é justamente uma correção mais aceitável pelo gráfico semanal, como eu falei anteriormente, que seria ali a correção próximo da média 20 pelo gráfico semanal. A média 20 está ali por volta dos R$93. Então, se BTOL viesse fazer uma correção até os R$93, seria uma correção saudável dentro do gráfico semanal. Destaque também aqui na ponta de baixa, o IBR, uma baixa de 5,49% de baixa. A minha expectativa era que ele viesse fazer um candle. Deixa eu colocar esse azul aqui, que o verde é muito um verde limão. Se ele viesse fazer um candle aqui que superasse essa faixa aqui de suporte, seria interessante para mim fazer uma operação com um stopzinho, com um stop aqui abaixo dessa mínima, só que não aconteceu isso, né? Por o contrário, ele está justamente aqui atuando aqui nessa faixa aqui de suporte. Então, se próxima semana ele vier
próxima semana, se ele vier perder aqui essa faixa aqui dos R$2,25, então vai caracterizar aí o que? Uma reversão de tendência para uma tendência de baixa no gráfico de UIBR. Então aí, se ele vier perder aqui, justamente a questão, só ajustar aqui, se ele vier perder a média 20, ficar atento aí, que é justamente que essa faixa aqui que eu estou falando, ali por volta dos R$22,30, R$22,25. Se ele vier perder isso aqui, então ele pode vir fazer uma correção mais aproximadamente aqui na média de 200 pelo gráfico diário. Então esses foram os principais destaques aqui do pregão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, comentem e não deixe de curtir. Isso fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Um bom final de semana. E para você que está acompanhando esse vídeo até o final, amanhã possivelmente eu lance aqui no YouTube um vídeo da análise semanal da próxima semana, né, de como possivelmente vai se comportar aí os papéis próxima semana, entendeu? Então fique atento também que amanhã possivelmente já lance na plataforma do YouTube o vídeo que faça referência à terceira semana de agosto. Valeu, pessoal, bom descanso e um bom final de semana para todos.